E aí, galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nasserala. Vamos lá, mais um vídeo no canal. Vamos para a aula 4 de C++. Hoje a gente vai conhecer o que eu diria ser a principal estrutura condicional da linguagem de programação C++ e de qualquer linguagem, né? Que é o if e suas variantes, né? O if else e o if else if else, né? Que são essas três formas de se utilizar o if, tá? E vai ser tudo na aula de hoje. Antes da gente começar, vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário aí, ajuda a gente a ganhar mais inscritos aqui no canal, né? O YouTube gosta muito quando tu deixa um like aí no vídeo, porque ele acaba recomendando isso aí para outros usuários do YouTube, certo? Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos estudar o C++. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade na nossa aula número 4 do nosso curso de C++, né? Então, a gente vai conhecer uma estrutura de decisão. A gente vai conhecer o if, né? E suas variantes, né? Vamos conhecer o if e suas variantes. Vamos falar um pouco disso aqui agora. Então, as estruturas condicionais, como é o caso do se, né? Como o se, o if, né? Permite que um programa tome decisões com base em uma única condição. Para começar, não tem só o if de estrutura de decisão, né? A gente tem, por exemplo, o switch, né? Mas a gente vai começar falando do se, que eu diria que é a mais comum em qualquer linguagem de programação, tá? Elas permitem que o programa tome decisões com base em uma condição, né? Isso é um dos grandes fatores que tornam a programação uma coisa tão poderosa, né? Estruturas condicionais, como o if, permitem que o programa tome um caminho ou tome outro caminho com base num teste condicional, né? Um teste booleano que pode retornar verdadeiro ou falso, tá? Então, em C++, as principais estruturas condicionais baseadas no if são as seguintes. Então, a gente tem o if sozinho, que é o primeiro que eu vou falar. A gente tem o if e o else, né, que é o se e o senão. E a gente tem o if, quantos else if eu preciso, e um else para finalizar. Essas são as três formas de se utilizar essas condicionantes do se, tá? Vamos falar um pouco de cada uma aqui. Para começar, o if, né? O if executa um bloco de código, o if quando ele vem sozinho, né? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Quando ele vem sozinho, ele executa um bloco de código somente se uma condição for verdadeira. E caso não seja verdadeira, ele não faz nada. Ele desvia aquilo ali e vai embora, tá? Como é que é a sintaxe do se no C++? É a mesma do C, tá, gente? Para começar. Então a gente tem aqui o if, a condição que vai ser testada. Essa condição ela deve retornar verdadeiro ou falso, certo? Caso essa condição seja verificada no momento e esteja verdadeira, ele vai executar os comandos que estão aqui dentro, certo? Caso ela seja falsa, ele desvia o se e pula para a linha posterior, depois do fechamento do bloco. Já que o bloco do se, como várias outras estruturas do C++, abrem com o abre-chaves e fecha com fecha-chaves, se isso aqui for falso, ele vai desviar e vir para cá. Certo? Então é assim que funciona. Tem até um fluxograma aqui que fica bom de entender. A gente tem o if aqui, ó. Executa o bloco de código somente se a condição for verdadeira. Então ele vem de uma parte do código, isso aqui vai aparecer dentro de um pedaço do código lá, e ele vai testar a condição aqui. Se a condição for verdadeira, aí sim, ele vai executar todos os comandos que estão aqui dentro do bloco, né? Que começam aqui e terminam aqui. Se for falso, ele desvia e vai para a linha subsequente, logo depois do se, tá? A gente tem um exemplo aqui que eu vou compilar com vocês, que é um exemplo bem simples para testar se o cara é maior de idade. Então, o que eu tenho? Tem a nossa biblioteca IOStream, nosso arquivo de cabeçalho, o nosso namespace std e a função do bloco principal main compatível com o return 0, né, quando o programa termina com sucesso. Então, você tem aqui a declaração de uma variável inteira chamada idade, ou seja, na memória do computador existe um espaço chamado idade, onde eu armazeno números inteiros a partir desse momento. O que está armazenado lá? Nesse momento, nada. Eu só reservei o espaço lá e não tem nada. Em seguida, eu imprimo em tela com cout, através desse operador, a seguinte mensagem: digite sua idade. Então vai aparecer na tela do usuário, digite sua idade. Depois eu capturo o que o usuário digitou e através do operador de extração eu aplico na variável idade. Então essa variável idade que eu criei aqui, de fato vai armazenar o que o usuário digitar aqui, né? O usuário vai digitar aqui. E de acordo com o que o usuário digitar, né, porque a gente não sabe, o programa vai estar em uso, né? Se ele digitar uma idade que seja maior ou igual a 18, se isso aqui for verdadeiro, ele executa esse bloco de código.
Se isso aqui for falso, ele vai pular para o return 0 e o programa vai terminar. Ou seja, se eu digitar uma idade que seja maior ou igual a 18, ele vai me dar a imagem, vai me dar a mensagem maior de idade e quebrar uma linha, né? O NDL quebra uma linha, certo? Se ele digitar uma idade que seja menor que 18, isso aqui vai ser falso e ele não vai mostrar nada, ele simplesmente termina. Eu até tenho aqui, ó, a execução aqui. Eu já compilado aqui, né? Dei ponto barra exemplo 01 para executar ele e ele me deu a mensagem: digite sua idade. Eu digitei minha idade mesmo, 47, e ele disse que eu sou maior de idade. Ou seja, ele deu essa mensagem aqui, e aqui o programa retornou para o prompt de comando. Mas, se por sua vez, na hora de executar, eu disser que a minha idade é 16, ele não vai exibir nada, tá vendo? Ele vai direto para o final. Ele só exibe essa mensagem aqui, ó, caso a idade informada seja maior que o maior ou igual a 18. Se a idade informada for menor que 18, ele não imprime nada, certo? Vamos compilar um por um, né? Então eu estou aqui aberto com a linha de comando, então a gente tem o exemplo 01.cpp, o exato mesmo exemplo que está lá no material, né? A gente tem aqui, ó, idade, cout, cin, certo? Do jeitinho, né? Capturando a idade do cara, verificando se é maior que 18, se for verdade ele imprime isso aí, se for falso ele vai direto para o return 0 e não faz nada. E vamos compilar o cara. Então, G++, menos O, exemplo 01, a partir do fonte exemplo 01.cpp. Pronto, ele compilou. Vamos executar, ponto barra, exemplo 01, qual a sua idade? Vou digitar que eu tenho 23, e ele vai dizer que eu sou maior de idade. Mas se eu digitar, por exemplo, que tenho 11, ele não vai dizer nada, certo? Porque esse se, quando ele é executado sozinho, ele não tem o que deve ser feito caso isso aqui seja falso, né? Se for falso, ele não faz nada. E se eu quiser que ele faça alguma coisa caso isso seja falso? Aí eu vou para o if else, que é a segunda forma de se utilizar o se, né? O else, quer dizer se não, em português, né, é utilizado quando queremos executar um bloco caso a condição seja falsa, né? Você vê que anteriormente eu não tinha previsão para isso, era o se sozinho. Agora eu tenho o se e logo em seguida o else. É uma estrutura só, viu, gente? Então ele testa esse condicional aqui. Se esse condicional for verdadeiro, ele faz isso aqui. Se o condicional for falso, ele não faz isso aqui, mas vai fazer isso aqui, certo? Então, nunca pensem que o if-else ele vai fazer essas duas coisas. Ele nunca faz as duas. Ou ele faz uma, ou ele faz outra. Se isso aqui, que é a condição, ele só testa uma única condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o bloco de código que está logo depois do se e não vai fazer o que está depois do else. Mas se a condição for falsa, aí é o inverso. Ele não faz o bloco de código que está depois do se e faz o bloco de código que está depois do else, esse aqui. Acho que no fluxograma vai ficar melhor de entender. Então eu venho aqui do teste da condição. Se a condição for verdadeira, sim, ele executa os comandos que estão depois do if. No caso, os comandos se verdadeiro aqui no exemplo. Se a condição não for verdadeira, ou seja, se ela for falsa, ele vai executar o bloco de código que está logo depois do else. Observe que é impossível ele fazer as duas. O fluxo é único e ele vai seguir um caminho ou outro. Depois disso, ele continua o programa. Deixa eu achar meu ponteiro, está aqui. Certo? Nisso a gente chega no exemplo 2, né? Vamos linha a linha de novo aqui. Eu tenho a biblioteca IOStream, o std, a função do bloco principal main, declarada como inteiro, para ter o return 0 aqui com retorno para o sistema operacional. Eu tenho a declaração da variável idade, tal qual o exemplo anterior. Então, na memória existe um local reservado para armazenar números inteiros, e esse lugar se chama idade. E eu imprimo a mensagem digite sua idade em tela através do objeto pré-definido cout. Logo em seguida, através do objeto pré-definido cin, utilizando o operador de extração, eu pego o que o usuário digitou pelo teclado e salvo justamente na variável idade, essa que eu criei aqui. Aí faço a mesma verificação do exemplo 1. Se a idade for maior ou igual a 18, aí o que ele faz? Ele vai imprimir maior de idade, quebrar uma linha. Se isso for verdade, ele vai fazer o que eu grifei, mas não vai fazer o else. Vai direto para o return 0. Agora, se o usuário digitar uma idade que torne isso aqui falso, por exemplo, 11, 12, 13, né? O que vai fazer? Isso aqui vai ser falso e ele não vai executar isso aqui, mas vai executar essa mensagem aqui. Você é menor de idade, porque é meio que óbvio, né? Quem não é maior de idade é menor de idade, né? Eu só tenho duas condições. Diria que esse se aqui ele é binário, ou faz uma coisa ou faz outra. O primeiro que a gente viu, ou faz ou não faz nada. Esse aqui, ou faz uma coisa ou faz outra. Só tem duas coisas. Se ele não fizer a primeira, porque é falso, ele vai fazer o que está previsto no else. Se ele fizer o que é depois do if, é porque é verdadeiro e ele não faz o que é falso. Tem até aqui a execução para a gente ver, ó. Rodei o exemplo 02, informando a idade 47, assim como anteriormente, e ele me disse que eu sou o maior de idade. Porém, se eu rodar o exemplo 02 de novo e informar uma idade menor, agora ele faz alguma coisa, ó.
ele me disse que eu sou menor de idade. Veja que no exemplo anterior aqui, ó, quando eu dava 16, ele simplesmente encerrava o programa, porque não tinha else aqui, ó. Deixa eu voltar aqui com o ponteiro aqui, ó. Só tem if, não tem else. Só tem o que ele deve fazer caso seja verdadeiro. Não tem o else, então ele não tem nada para fazer se for falso. Agora aqui ele tem, certo? Vamos rodar lá antes de passar para o if e else if. A gente tem aqui o exemplo 02, tem que compilar ele primeiro, né? Vamos compilar o cara aqui. Eles não estão compilados. Compilei, né? Vamos dar uma olhada nele também para provar que é o mesmo exemplo, né? 02.cpp, tá aí, ó. Aí o stream, use namespace, int main, a declaração da variável idade, imprimindo uma mensagem informe sua idade, capturando o que o cara digitou e salvando na variável idade, verificando se a idade é maior ou igual a 18, se for verdadeiro, ele imprime maior de idade, e se não, ele imprime menor de idade. O programa termina com return 0. Beleza? Então, vamos sair aqui e vamos rodar o bicho. Ponto barra exemplo 02. Qual a sua idade? Vou informar que eu tenho 23. Você é maior de idade. Vou rodar novamente, vou informar que eu tenho 13. Você é menor de idade. Observem que ele marca aqui, ó, maior de idade ou menor de idade, de acordo com a idade informada. Estrutura condicional. Por fim, a gente chega aqui na última forma de usar o se, que é o if, else, né? Na verdade, o else if ele pode ter tantos quantos eu queira. Observem que até agora a gente viu um if que só testa se uma coisa for verdadeira, se for falso não faz nada. Logo em seguida, com o if else, a gente testa se uma coisa é verdadeira, se for falso ele faz no else. Então ele é meio que binário, faz uma coisa ou faz outra. Mas se eu tiver várias opções para testar, se eu quiser testar se uma coisa, por exemplo, numa questão de nota, se eu for trabalhar com nota de conceito, né? Se o cara tirou, por exemplo, maior que 8, ele vai ficar com ótimo, maior que 7 vai ficar com bom, maior que 5 vai ficar com regular, e até 5 vai ficar com ruim. Observem que nesse caso eu tenho 4 caminhos, não tenho só 2, né? Só verdadeiro ou falso. Então o se me permite fazer o que a gente tem aqui, que é a estrutura múltipla do se, né? Então, quando existem várias possibilidades e não só duas, como a gente viu no if else, a gente pode trabalhar com a seguinte situação. Aí nós vamos testar várias condições. O if já testa a primeira condição. Se essa primeira condição for verdadeira, ele já vai fazer o que está depois do if e ignora todo o restante. Porque nesse tipo de estrutura, quando ele já encontra a primeira condição verdadeira, ele já faz e ignora as outras, certo? Digamos que essa condição aqui foi falsa. Na estrutura que a gente acabou de ver, ele iria direto para o else, né? Só que agora não. Agora ele vai para o se não se, que é o else if. O seguinte, né? Que vai testar outra condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que tem logo em seguida e interrompe o teste condicional. Ele sempre, assim como anteriormente, só faz uma delas, nunca faz várias, certo? Mas se a condição for falsa, ele vai continuar testando. Está testando aqui uma condição 3. Se essa condição 3 for verdadeira, ele faz o que está aqui, e se não, ele vai procurar o else. Observem que o else é a válvula de escape. Aqui eu tenho 2 se não se, mas eu poderia ter vários, mais, um ou vários. Então, para 3, para 4, para 5 condições que eu queira testar. O else é sempre caso não se encaixe em nenhuma delas. Então, o else é a válvula de escape. Se eu testei todas as condições, todas elas foram falsas, eu vou para o else. Ó, as condições são verificadas de cima para baixo. Então, lá do se, pois todos os se não se que tem. Assim que uma delas for verdadeira, as demais não serão avaliadas. Ou seja, desse bloco ele só faz uma delas. Né? Tem 4 aí, ele só vai fazer uma. Vamos ver o fluxograma aqui, ó. Então, o if else, né? If else, avalia condições, executa o primeiro bloco cuja condição for verdadeira. Se nenhuma for verdadeira, ele executa o else. Então ele vem, testou a primeira condição, é verdadeiro, ele executa e já vai para depois da estrutura. Não faz mais nada. Agora, se ela for falsa, ele testa se a segunda é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele faz os comandos, né, assim como faria na primeira, e vai embora. Se ela não for verdadeira, ele continua procurando condições. Se nenhuma condição for verdadeira, ele vai executar os comandos do else. Certo? É assim que funciona o if, else. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui, ele aqui escrito também, é melhor trabalhar aqui, depois levar para lá, né? Que é justamente aquele da nota, né? Vou trabalhar com o conceito A, B, C e ABC, né? E D. O D seria reprovado. Vamos lá, então eu tenho aqui a inclusão da biblioteca e o stream, o namespace, função do bloco principal main, compatível com o return 0. Declarei uma variável do tipo float, né, números reais, chamada nota. Então, na memória do computador, existe um espaço chamado nota, onde eu armazeno números reais. Com o objeto predefinido cout, eu digo digite a nota.
através do objeto pré-definido CIN, eu capturo o que o usuário digitou através do operador de extração e salvo dentro da variável nota. Então, na memória vai ter o que o usuário digitar. Se o que o usuário digitou for maior ou igual a 9, ele vai imprimir, conceituar, quebrar uma linha e vai direto para o return 0. Mas se ele não for verdadeiro, ou seja, se ele for falso, ele vai testar o que está no primeiro else if. Primeiro else if verifica se a nota é maior ou igual a 7. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai imprimir, conceito B, quebrar uma linha e vai direto para o return 0. Se isso aqui for falso, ele vai continuar testando, então vai procurar outro else if. Aí ele vai esse else if seguinte, testa se a nota é maior ou igual a 5. Se for verdadeiro, ele vai imprimir, conceito C, quebrar uma linha. Se for falso, ele vai procurar outro else if que não tem nesse caso, né? Se não tem nesse caso, ele vai fazer o que está no else. Então, se todos forem falsos, tanto o if como os dois else if, ele vai acabar caindo no senão, que observe que o senão não tem teste condicional. Ele não faz teste nenhum, porque o senão já está ali para fazer o que deve ser feito caso nada seja verdadeiro. Então, nesse caso, ele é reprovado, que é meio que óbvio, né? Se o cara está com a nota que não é maior ou igual a 5, então ele está com a nota menor que 5, né? Não tem como, matematicamente é isso. E nesse caso, pela minha avaliação, ele está reprovado, tá? Vamos rodar o bicho. Eu tenho até aqui um exemplo de execução, né? Vamos mostrar aqui, depois a gente vai para lá. Aqui eu já tenho até a linha da compilação dele, né? E eu tenho a execução aqui, ponto barra exemplo 03, informei a nota 10, 10 é maior ou igual a 9, né? Que é o teste condicional que a gente faz lá, ó. Então já se encaixa na primeira opção e ele mostra conceito A, como está previsto aqui, ó. Ele mostra aqui, ó, conceito A. Quebra uma linha, né? Rodei de novo. Digitei a nota 8. 8 não é maior ou igual a 9, mas 8 é maior ou igual a 8, não é isso? Acho que é 8 que eu botei lá mesmo. Maior ou igual a 7, né? Maior ou igual a 7, certo? Então ele vai se encaixar nesse aqui, não se encaixa nesse, porque 8 não é maior ou igual a 9, isso aqui é falso. Aí ele vai testar aqui, mas 8 é maior ou igual a 7? Aí nesse caso é. Nesse caso é. Então ele faz conceito B. Tá aqui, ó, conceito B, certo? E se o cara digitar 6? 6 não é maior ou igual a 7, então também não vai se encaixar. Caramba, não vai se encaixar aqui. Então ele vai testar aqui. Ó, mas 6 é maior ou igual a 5? É, então imprime conceito C. Tá aí, ó, conceito C. Mas se o cara digitar 4? 4 não é maior ou igual a 5, né? Então o que ele faz? Ele vai procurar mais um teste, que não tem mais else if, então ele vai direto para o senão, que vai imprimir reprovado, certo? Vamos rodar lá o exemplo primeiro, para a gente voltar e retomar isso aqui, né? Vamos compilar o bicho primeiro aqui, exemplo 3. Exemplo 3. Compilou, deixa eu dar um clear aqui, ponto barra, exemplo 03. Digite sua nota, vou digitar a nota 9, conceito A. Se eu digitar a nota 6, conceito C, né? Que aí já está menor do que o 7. Deixa eu rodar aqui o 7. Pode ser 7.5, por exemplo. Conceito B, tá vendo? E se eu rodar um conceito menor que 5, como 4.9, por exemplo, reprovado. Perfeito? Vamos lá, vamos finalizar lá com o resumo das coisas. Então, a gente estudou aqui nessa aula 3 estruturas, né? A gente estudou o if else e o if else if, né? O if, ele executa um bloco de código se a condição for verdadeira. E se ela não for verdadeira, ele não faz nada, ele simplesmente continua o programa. O if-else, ele executa um bloco de código se a condição for verdadeira e outro bloco de código se a condição for falsa. Então, eu tenho 2 caminhos a seguir, ó, né? Se for verdadeiro, eu faço os comandos do if, se for falso, eu faço os comandos do else, e depois continuo o programa. Aqui, só tem o teste se é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele faz, se não, ele vai embora. Aqui, tem o que ele deve fazer se for falso. O if, else, aí é múltiplo, né? Então ele testa uma condição, se ela for verdadeira, ele faz esse bloco de código e continua, ignora as outras e continua o programa. Se ela for falso, ele continua testando, até encontrar alguma. Se nenhuma for verdadeira, ele vai fazer o que está depois do else e continuar o programa. Beleza? Então, esse é o if do C++. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Conhecemos aí a principal estrutura condicional, eu nem diria do C++, eu diria de qualquer linguagem de programação, que é o if, o se, né? Vimos suas variações, vimos exemplos aí, 3 exemplos de utilização. Claro, tem outras estruturas condicionais dentro do C++, mas essa daí, com certeza, vai te ajudar bastante a resolver os problemas comuns no início de quem está programando, beleza? Então, faça bom uso do conhecimento aí, tá? Mas antes da gente terminar, eu vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo. Eu já pedi lá no início, vou pedir de novo. Eu já disse, não sou nem eu que gosta do like, cara. É o algoritmo do YouTube, para que ele possa recomendar esse vídeo
a outros usuários, certo? Então, faz esse favor aí para mim, me ajuda a ganhar inscritos, que você vai estar recebendo esses conteúdos aí semanalmente ao custo de R$0, né? Não tem nada cobrado aí, é simplesmente pelo prazer de compartilhar conhecimento. Beleza, gente? Vamos lá, a gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, galera. Um abraço.